Nós somos jardim particular do Senhor nesta noite. Enquanto eu e você está aqui, né? Ele está trabalhando em nós, no nosso jardim particular, tirando tudo aquilo que não agrega, que não acrescenta, porque nesse jardim particular só tem que ficar aquilo que o Senhor tem e quer para a minha e para a tua vida. Eu confesso aos irmãos, quando o presbítero Nailson falou para mim trazer a palavra, eu de verdade estava sem nenhuma palavra. Eu falei, Jesus, porque às vezes a pessoa fala, você está com uma palavra que você está meditando há muitos dias. E eu fiquei orando ao Senhor, né? E eu acordei um dia, acho que foi de madrugada, e ali falando com o Senhor. E o Senhor trazia muito ao meu coração, ali em 1 Reis, no seu capítulo 21, que fala de Nabote, né? E fala assim, sucedeu que depois dessas coisas, que Nabote, né? Está em 1 Reis 21, o Jezreelita tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E então Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E eu vou ler só até aqui. Nós conhecemos muito bem a história de Acabe, o homem que foi levantado rei depois da morte do seu pai, Orim. E nós sabemos que Acabe, ele fez tudo que desagradava ao Senhor. A Bíblia diz que fazia tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. E nós vemos que a sua trajetória sempre foi de fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E além de fazer isso, ainda casou com Jezabel, uma mulher que adorava ao deus Baal, uma mulher que adorava outros deuses. E aí que o Senhor ficou mais triste ainda, né? Porque o seu pai já fazia tudo que o desagradava. E ainda Acabe ainda casa com esta mulher, que fazia tudo ainda mais que desagradava ao Senhor. E aí nós vemos que o Senhor, mesmo ele sendo um homem teimoso, um homem que desagradava ao Senhor, nós vemos que quando o rei, né? Quando o rei quer invadir, né, a cidade de Acabe, ali o Senhor fala para ele que ele iria ajudar ele a vencer a guerra. E nós vemos que meio aos erros de Acabe, por causa do povo do Senhor, o Senhor falou para ele, né, que que ele vencesse a guerra contra o rei da Síria. E nós vemos que mesmo em meio a essas atitudes que o Senhor teve, que o Senhor fez, mesmo assim, ele não voltava-se para adorar o Senhor. E aí, nós vemos que o Senhor faz ele vencer as guerras. E nós vemos que aqui no seu capítulo 20, nós vemos que o povo, os sírios, diz que eles vencem a guerra porque o Deus dele era o Deus que lutava nos montes, mas que na próxima vez eles iam lutar com ele nos vales. E nós vemos que aqui o Senhor mostra para este rei que ele era o rei dos montes, mas ele também era o rei dos vales. E é isso que nós precisamos entender, que o nosso Deus, ele é o Deus dos montes, mas ele também é o Deus dos vales. Ele é o Deus que cuida de nós em todo o tempo, não importa a peleja, não importa as adversidades, ele está conosco. E aí nós vemos aqui que Nabote era um homem que só trabalhava e cuidava da sua vinha, e Acabe queria a vinha de Nabote.
E há muitos anos atrás, eu orando aqui na igreja, o Senhor me trazia esta vinha ao meu coração. E o Senhor falava para mim no meu coração naquela época, e o Senhor falava assim: Railce, a vinha para Acabe, ela tinha um valor, né? Ela tinha um valor, mas só para Acabe ela tinha um preço, mas para Nabote ela tinha valor. E o Senhor trazia isso ao meu coração, que nós diante do mundo, às vezes nós temos um preço, mas Jesus morreu na cruz por nós, porque nós temos valor para Deus. E aí nós vemos aqui que ele chega para ele falando, né? Me venda a tua vinha, né? Se você quiser, nós trocamos a vinha. E esta vinha aqui muitas vezes significa a minha e a tua vida. Que muitos às vezes acham que nós temos um preço, mas aquilo que o Senhor te entregou não tem preço, tem valor. O ministério que o Senhor entregou nas tuas mãos, ele não tem preço, ele tem um valor. Porque o Senhor, para cada um de nós, ele entregou um talento. Para um ele entregou um, para outro ele entregou dois, mas para cada um de nós ele entregou um talento. Às vezes você pode se achar que você não sabe falar, que você não sabe falar bonito, que você não sabe falar perfeito, mas o Senhor diz para você e para mim nesta noite, que é Ele que pega nós, vasos de barro, e enche da sua essência. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Então Acabe queria, porque queria aquela vinha. E o Senhor está falando para mim, para você nessa noite, aquilo que Ele te entregou nas tuas mãos não tem preço, tem valor. Porque o Senhor te entregou para uma grande obra, e Ele vai cumprir aquilo que Ele entregou na minha e nas tuas mãos. Que você venha entender nesta noite, eu fui chamado para o exército de Cristo. Eu fui chamado para fazer o melhor para o Senhor. Por mais que aos teus olhos e aos meus olhos nada esteja acontecendo, o Senhor não para de trabalhar. O Senhor, Ele trabalha o tempo todo. O tempo todo Ele está trabalhando. E muitas vezes nós não estamos entendendo. Porque nós temos a mania de achar que o Senhor tem que falar o tempo todo, porque nós gostamos do barulho. Nós não gostamos de ficar quieto, nós gostamos sempre de alguém estar falando alguma coisa para nós. E quando o Senhor se cala, nós ficamos achando aquilo estranho. Mas o Senhor diz para mim e para você nesta noite, que até no silêncio é resposta dele para mim, para a tua vida. E aí Nabote pega e não vende a vinha para Acabe. Um homem, né, rei, foi, se entristeceu. E foi ali praticamente, ficou desgostoso, parecendo um menino mimado. Ficou desgostoso, seu espírito não comeu pão. E aí a sua mulher, né, que era astuta, falou: por que você está assim, triste? Aí ele, como uma criança mimada, falou que ele queria comprar vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender. Mas ela, toda cheia de astúcia, pegou e falou para ele que ela ia dar um jeito e ia comprar aquela vinha para Acabe. E o Senhor, tudo vendo aqui o que Jezabel tramando contra a vida de Nabote, né? Mas ela foi e levantou testemunhas falsas para que viesse contra a vida de Nabote. E o Senhor tudo vendo. E ela ali, né, fazendo as coisas para agradar o seu marido, né? Mas mal sabendo ela que o Senhor estava vendo. Porque a vinha não era de Acabe, a vinha era de Nabote. E quantos às vezes na minha e na tua vida, quantos às vezes acham assim: não, mas fulano não sabe,
fulano não vai. Mas só que precisa entender que a tua chamada foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que ordenou. E aqui Acabe queria algo que não era dele. Nós não podemos querer algo que não é nosso, o Senhor diz para nós nesta noite. Porque se o Senhor quisesse dar para Acabe, ele tinha dado, mas não era dele. E Nabote decidiu não vender. Ele não tinha dinheiro que pagasse aquela vinha, porque naquele tempo a herança era de família e não podia ser vendida. Então o que você e eu precisamos entender é que aquilo que está na nossa vida vai para gerações, para os nossos filhos. Então ela não pode ter um preço, porque o Senhor já nos deu para que os nossos filhos venham desfrutar disso, para que os nossos filhos venham viver das promessas de Deus sobre as nossas vidas, serão alcançadas sobre a vida dos nossos filhos, né? Mas o que me chama a atenção é que ela fez com que o seu esposo tivesse aquela vinha. E o Senhor ficou muito triste com aquela situação. O Senhor falou para Elias, para que fosse falar com Acabe sobre aquilo que ele tinha feito. E o Senhor não se agradou, porque ele passou por cima de tudo para obter aquilo que o Senhor tinha dado para Nabote, para a sua família. E aí o que nós aprendemos nesta palavra, que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo na nossa vida, na minha vida, na sua vida é no tempo de Deus. Nós não precisamos nos apressar para conquistar algo, para ter algo, porque é o Senhor que faz por nós. E é o que aconteceu aqui. Ele era rei, e por se achar rei, achava que era o dono de tudo, que podia fazer conforme ele queria, mas não é bem assim. O Senhor, ele não vai de contra a sua palavra. E aquele homem, aquela mulher usou de estratégia para que aquele homem perdesse a vida e o seu marido possuísse aquela vinha. Se fosse algo que fosse trazer benefício, mas Acabe queria uma vinha para fazer uma horta, irmão. Olha a diferença de você ter uma vinha para uma horta. Hortas são coisas que nascem rápido, dá rápido, cresce rápido e não tem muita substância, porque é uma coisa que você planta, daqui a pouco você já arranca. Não cresce, não é uma coisa que tem raiz profundas. Se você plantar um pé de alface e você arrancar ele, você vai ver que ele não tem raiz profundas. Você arranca ele super rápido, porque ele não é profundo. Agora, qual a diferença de uma vinha para uma horta? Nabote tinha algo que era para muito tempo. Acabe queria algo que era supérfluo para pouco tempo. Então nós precisamos entender que tudo que o Senhor faz na nossa vida é para um grande tempo. As nossas raízes estão cada dia mais profundas no Senhor. As nossas raízes cada dia mais estão se aprofundando. Porque às vezes nós vemos aquela árvore frondosa, mas muitas vezes a raiz não é tão profunda. Então Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite, que Ele está aprofundando cada dia mais as nossas raízes, porque é o que o Senhor coloca no meu coração. Quem já mexeu com coisas de horta sabe. Você planta ali uma alface, você planta um pé de cebolinha, você puxa aquilo, as raízes é fraca. Agora vai puxar uma raiz do pé de uma vinha, para você ver como ela está grande, como ela tem profundidade. Então o que nós precisamos entender é que o Senhor está nos levando
as raízes profundas nesta noite. O Senhor quer que nós venhamos não crescer frondosas para cima, mas crescer com as raízes para baixo, porque a raiz é o que sustenta a árvore. Não é as folhas, não é os frutos, é a raiz. E se nós cada dia mais se apegar no Senhor, cada dia mais nós se aprofundar, nós vamos ficar com as nossas raízes profundas, crescidas no Senhor. Porque aquelas raízes, elas vão crescendo, por quê? Porque ela vai procurando água. Por isso que a árvore, ela vai se espalhando, porque as suas raízes vai ficando profunda e ela vai procurando água para beber. Então é igual a palavra do Senhor diz: assim como a corça anseia por água, nós ansiamos pelo Senhor. Nós ansiamos por este Deus vivo, por este Deus que tem cuidado de nós. Então o que eu aprendo nesta palavra simples que o Senhor colocou nessa noite no meu coração é que Nabote foi um homem que não desistiu daquilo que o Senhor deu. Por mais que Acabe e a sua esposa destruíram a sua vida, mas ele não abriu mão. E Deus está falando para mim e para você nesta noite: não abra mão daquilo que eu te entreguei, daquilo que eu te chamei para fazer na minha casa. Porque às vezes nós achamos: mas é uma simples oração, mas eu não sei orar bonito. Mas o Senhor ouve a tua e a minha oração. E o Senhor está falando conosco nesta noite: continua assim, na tua simplicidade, no teu jeito, porque o Senhor é aquele que nos capacita. Mas precisamos também ler e entender e meditar na palavra do Senhor. Que você venha meditar nesta palavra, que você venha aprender com esta palavra, porque a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Mas Senhor, eu não sei. Continue buscando e lendo a palavra, porque às vezes eu falo de mim mesma, às vezes você está meditando, você não vai lembrar, mas na hora certa o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Vai te fazer lembrar daquela palavra que você leu. Você vai estar numa situação e você vai lembrar. Porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos faz guardar. Agora, se nós não lermos, o que nós vamos lembrar? De nada. Então, que nesta noite nós venhamos, pegar esta palavra e entender. E você vai ver aqui que Nabote, é morto injustamente por algo que era dele. Então que nós venhamos entender, que nós venhamos prevalecer e não deixar que palavras, que atitudes venham te desanimar. Porque às vezes nós falamos: não, mas nada me abate, nada eu me entristeço. É mentira, somos seres humanos. Então que nessa noite você e eu venhamos entender isso, que as palavras desta mulher contra a vida de Nabote trouxe a sua morte. As atitudes dessa mulher trouxe a sua morte. Mas não é isso que o Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor tem para mim, para você, é vida, e vida com abundância. E aí o que acontece é que nós vemos que eles conseguiram a vinha, mas o Senhor levantou Elias e falou para Elias, do que iria acontecer com Acabe. Mas Acabe, mais uma vez, se dá uma de triste, vai chorando aos pés do Senhor com panos de saco. E o Senhor fala para Elias para voltar lá e falar para ele que o que o Senhor ia fazer era depois da morte dele. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. A sua palavra diz que as misericórdias do Senhor,
é a causa de nós não sermos consumidos. Mesmo aquele homem fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, o Senhor falou, né, que ia fazer depois que ele morresse. Porque aqui fala assim: sucedeu que depois que Acabe, ouvindo as palavras, né, de Elias, rasgou a sua veste, cobriu a sua carne de saco, e jejuou e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, quanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei este mal sobre a sua casa. Enquanto Acabe estava vivo, o Senhor não fez o que queria fazer sobre a vida dele, mas fez sobre a descendência dele, porque o Senhor não se agradou do que ele fez. O Senhor não se agradou da morte deste homem injustamente, porque ele não fez nada para morrer. Simplesmente ele tinha algo que era dele, de família. Não era algo que era de Acabe, né? E muitas vezes, muitos presunçosos acham isso, né? Que pode ter algo que é do outro, que pode manipular uma situação para ter algo que é do outro. Mas Deus diz para nós nesta noite que ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Este homem perdeu a vida dele, né, por causa de algo, mas nós não. Nós, o Senhor irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a minha e para a tua vida, para a minha casa e para a tua casa, porque o Senhor, Ele é aquele que vela pela sua palavra. É nós, né, que nem fala, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria. O Senhor não deixa de fazer, né? O Senhor não deixa de cumprir. E como o Senhor disse, aconteceu sobre a vida de Jezabel, porque ela era uma mulher muito má e fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. Então que nesta noite, né, esta palavra de Nabote, de nós que estamos aqui, que não somos, né, fomos comprados pelo Senhor Jesus pelo um preço de sangue, e nós temos um valor diante de Cristo. Então que nesta noite nós venhamos entender que Nabote, ele não abriu mão. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: não abra mão daquilo que eu te entreguei nas tuas mãos. Não abra mão nesta noite daquilo que o Senhor te entregou. Quando vinham os momentos tristes, quando vinham as lutas, o Senhor diz para mim e para você: persevere naquele que te chamou. Continue perseverando no Senhor. Ele poderia ter temido, porque não foi qualquer pessoa que falou com Nabote, foi o rei. Ele poderia ficar com medo e dizer: não, rei, toma aqui essa vinha para você. Não, eu não vou vender. Então nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: aquilo que Ele entregou nas tuas mãos, não importa quem seja, que fale algo, continue perseverando, continue abrindo a tua boca, continue falando, porque ele não temeu diante do Acabe. Ele poderia temer, porque era o rei ali daquele povo de Israel. Ele poderia temer, mas Deus está te chamando e me chamando nesta noite a não temer, a não temer aos poderosos, a não temer diante das circunstâncias, e continuar confiando no Senhor, continuar perseverando no Senhor. Quantos homens profetas de Deus, como Jeremias, como a irmã Benilda leu aqui, como Ezequiel, como Daniel, como
Isaías, homens que foram levantados pelo Senhor, aonde eles falavam aquilo que o Senhor queria, e muitas vezes eles não eram entendidos, as pessoas não gostavam de ouvir o que eles falavam, porque eles falavam aquilo que o Senhor mandava que eles falassem, porque na nossa geração, as pessoas querem que nós falamos aquilo que o agrada, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor fala para Jeremias: eu te chamei para exortar, para derrubar, para levantar. Então o Senhor fala conosco nesta noite, que muitas das vezes a tua palavra, ela vai de uma forma que na boca, né, ela vai ser como um fel, mas quando você engolir, ela vai ser como mel no seu estômago, porque parece que no momento ela não é boa, ela não nos agrada, mas com ela que nós aprendemos, é com ela que nós crescemos, porque Jeremias, quando ali falava da palavra do Senhor, Ananias veio e falou para ele, né, que nós sabemos que ele estava falando, o que ele estava falando era mentira, o que ele estava falando não iria se cumprir, mas ele não temeu aquele homem. O Senhor falou para ele: ô Jeremias, volte e fale para Ananias, porque ele mentiu, ele irá morrer. Entendeu? Ezequiel pregava, falava para aquele povo, o Senhor falava: você vai falar e eles não vão te escutar. Isaías, o Senhor fez com que ele andasse um certo tempo pelado diante daquele povo, daquela nação, para eles vissem a situação que eles estavam, e o povo não dava ouvidos, e muitas vezes não vai ser diferente comigo e com você. Às vezes você vai falar algo que o Senhor quer que você fale, e muitos não vão compreender, muitos não vão aceitar, mas o Senhor está falando comigo e com você. Continue falando, porque se profeta fosse para agradar o povo, o Senhor colocava eles com palavras, só palavras de bênção. Mas tudo tem um tempo, tem palavras de bênçãos, mas tem palavra de correção também. Porque não é porque somos salvos que não vamos aprender as coisas para que cheguemos em plena salvação. Porque quem é de Cristo, não é porque somos salvos que não vamos fazer as coisas de salvos. Não é que somos salvos que não vamos andar como salvos e achar que não devemos mais mudar em alguma coisa, mas devemos mudar todos os dias. Porque esta palavra aqui, ela nos confronta. Então nós precisamos ser confrontados mais vezes. Porque o que nós aprendemos é que se nós ficarmos só muitas vezes naquilo que nós queremos, como que vamos crescer? Então nós precisamos crescer. Porque quando Paulo falou para aquele povo de Coríntios, ele falou para aquele povo: olha, eu não posso dar uma comida mais forte para vocês, porque vocês ainda são crianças. Eles tinham atitudes de criança. Você vê que Acabe aqui teve uma atitude infantil, uma atitude de criança. Não se comportou como homem, foi diante da sua esposa para dizer para ela que ele queria aquilo, algo parecendo uma criança birrenta. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer na sua palavra. Deus nos chamou para que nós, quando venhamos abrir a nossa boca, não falarmos aquilo que queremos, mas falarmos aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Então aquele povo ali de Coríntios era um povo que eles ficavam o tempo todo, né, fazendo coisas que o Senhor não queria. Eles tinham dons espirituais, eles tinham tudo que o Senhor podia dar, mas ainda continuava como menino, como criança. E nós precisamos entender esta noite que Deus nos chamou, né, por um certo tempo. Nós vamos ter algumas atitudes de criança, mas nós precisamos crescer espiritualmente.
Porque tem coisas que Deus tem para revelar a nós, mas se nós não crescermos, como que o Senhor vai nos revelar? Então nós precisamos crescer no Senhor, na sua palavra. E aí Paulo diz: irmão, não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Se nós vermos aqui, nós vemos que Nabote era um homem muito mais sábio do que Acabe. Gente, não entrou 220 não? Do que Acabe. Mas Acabe queria ser tratado como uma criança. E ali foi chorar para a sua esposa. Então nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. Que nós venhamos nesta noite crescer na sua palavra. Porque em 1 Coríntios diz que quando eu era menino, eu falava como menino, transcorria como menino e fazia as coisas de menino. Mas eu logo cresci e deixei as coisas de menino. Então Deus está falando isso para comigo e para você nesta noite. Que nós devemos deixar as coisas de menino. Precisamos crescer na palavra do Senhor e entender que o Senhor nos chamou para ser homens e mulheres cheios da presença dEle. O Senhor quer que nós paramos de: ai Senhor, eu não consigo. O Senhor está falando para nós nesta noite: você consegue sim. Quem disse que você não consegue? O Senhor está falando para você nesta noite: quem disse que você não pode fazer? Você pode fazer, porque você consegue. Este homem poderia ter retrocedido, poderia ter tido medo, e o Senhor está falando para mim e para você nesta noite: não tenha medo diante das adversidades. O Senhor está falando para nós nesta noite, porque Ele nos chamou. Ele nos chamou. Falei para o Senhor, Senhor, eu vou começar a me preparar quando eu vou sábado lá nas irmãs, que o Senhor tocar no meu coração de visitar alguma irmã, alguém que precisa de uma visita. Eu vou lá visitar, vou falar para as irmãs até se preparar para ir junto comigo. Não podemos nos acovardar, precisamos ir avante, porque quem está na nossa frente não é nós, é o Senhor. É Ele que está na nossa frente, guiando os nossos passos. Então o Senhor está falando comigo e para você nesta noite: tu és profeta, tu tem que abrir a tua boca e falar, independentemente de que alguém vai aceitar ou não. Porque o Senhor já colocou a palavra na minha e na sua boca. O Senhor está colocando ao meu coração nesta noite. Ele já colocou a palavra. E muitas vezes nós ficamos retendo a palavra. Ficamos querendo falar algo que amance o coração. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Se é para exortar, exorte com amor e carinho. Se é para falar aquilo que o Senhor quer, fale, porque o Senhor, Ele garante as palavras da minha e da tua boca. Porque o Senhor nesta noite está nos dando mais sabedoria, em nome de Jesus eu creio. Então que nós venhamos crescer nesta palavra e entender isso. Ninguém pode tentar acovardar aquilo que o Senhor já te entregou. Ninguém pode parar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Só você mesmo pode parar. É só você. É só você que pode decidir falar: eu não quero mais fazer isso aqui. Mas o Senhor não quer que você e eu falamos isso. O Senhor quer que eu e você olhamos e falamos: Senhor, que nem Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor está falando para nós nesta noite: não tenha medo, porque Ele é aquele que envia e Ele é aquele que garante nas nossas vidas. E que nesta noite você venha sair daqui com esta palavra no teu coração. Que sejamos crentes mais espirituais. Que nós sejamos crentes, que nossos olhos vai se abrir para o mundo espiritual. Porque o Senhor quer que nós andamos mais no espírito do que na carne. Porque essa carne aqui, irmão, ela é terrível. Mas se nós andarmos no Espírito,
faremos as coisas do Espírito. Orando ao Senhor, vamos andar com a visão aberta, vendo as coisas espirituais. Então, nesta noite, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. A vinha que Deus te deu, cuide dela. Não deixe que o inimigo entre na sua vinha e plante coisas que não é boas. Porque o inimigo quer entrar na nossa vinha e colocar coisas na nossa vinha que não é do Senhor. E assim como Adão estava ali naquele jardim particular do Senhor, nós somos o jardim particular do Senhor. Então nós temos que ver o que nós estamos plantando nesse jardim particular. Plante coisas boas no seu jardim. Não deixe que alguém venha plantar coisas que não são boas. Não deixe que o inimigo venha entrar no seu jardim e colocar coisas que não são boas. Mas que o teu jardim venha ser cheio das coisas espirituais. O pé ali da bondade, das misericórdias do Senhor, do domínio próprio, do amor. É isso que tem que estar no meu e no teu jardim. Não deixe que Acabe venha querer entrar no seu jardim, porque o jardim do Senhor, ele é particular. O Senhor, o jardim que o Senhor fez para você e ele ter intimidade. Ele não quer que você deixe ninguém estar entrando no seu jardim e estar colocando aquelas plantas que o povo chama. Como é? Erva daninha. Não deixe que o inimigo venha colocar erva daninha no seu jardim, porque a erva daninha é uma planta que ela cresce e fica embaraçada, sabe? Ela vai embaraçando as coisas. Então Deus não quer que você deixe, porque o seu jardim não é o jardim que qualquer um vai entrar, não. Jezabel maligna destruiu o jardim de Nabote, mas o seu inimigo não vai destruir, porque o Senhor não vai deixar. O Senhor é aquele que tem cuidado do meu e do teu jardim. E que nesta noite, tudo aquilo que o inimigo tenta lançar na tua mente, tudo aquilo que o inimigo tenta lançar de seta maligna, Deus repreende nesta noite. Toda enfermidade, toda palavra contrária, toda seta maligna, o Senhor nesta noite faz cair por terra contra a minha vida e contra a tua vida, porque Ele é aquele que cuida da nossa mente. Ele é aquele que cuida de você e de mim, da alto da cabeça até a planta dos pés. Ore pelos seus filhos, viu, Janiele, Benilda, põe a mão na cabeça e profetiza. Profetiza em nome de Jesus saúde sobre a vida dos vossos filhos, para que Deus venha cuidar deles, porque é assim que eu tenho feito na minha casa, porque o inimigo se levanta. Quando a gente está orando, buscando, aí que o inimigo se levanta. Mas o Senhor diz para mim, para você nesta noite, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Observe o seu jardim nesta noite. O Senhor manda nós observar. Ande no seu jardim nesta noite e observe aquilo que o inimigo tem tentado plantar no seu jardim. Arranque na oração. Arranca aqui, Jesus, isso aqui que não é do Senhor. Senhor, arranca isso aqui que não é do Senhor, porque o meu jardim é particular do Senhor. Aí você fala, Raíssa, mas qual é o meu jardim? Está aqui, ó. Está aqui dentro de você. Não deixe que o inimigo venha plantar coisas que não agradam ao Senhor no meu e no teu jardim. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Jesus.